Olá, chegou a sexta-feira, dia 1º de dezembro e estamos juntos iniciando mais uma edição do Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, iniciando mais um mês, um novo mês, o último mês do ano, e é sempre muito bom a gente reforçar que é um prazer contar com o seu carinho e audiência de sempre. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como as pequenas e médias empresas, elas podem enfrentar a crise econômica que ainda atinge o Brasil. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia e muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E a crise aqui no Brasil ela tem sido um grande obstáculo enfrentado por todas as empresas. No entanto, as pequenas e médias empresas, elas são as que mais sofrem nesse cenário de retração econômica. De acordo com dados do Sebrae, a cada 100 empresas abertas aqui no país, 24% irão fechar as portas em até 2 anos. 50% irão fechar as portas em até 5 e em 10 anos essa taxa ela pode chegar em 70%. Será que é possível fazer alguma coisa para não entrar nessa estatística? Olha só, daqui a pouco a gente vai te responder esse questionamento e muitas outras dúvidas, mas normalmente as pequenas e médias empresas, elas possuem ali uma cultura familiar e rotinas enraizadas. A cultura do paternalismo, por exemplo, e a avaliação simples do faturamento mensal dificultam a implementação de processos de gestão, portanto, dificultam e muito a tarefa das pequenas e médias empresas atingirem a maturidade. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, para nos ajudar com dicas e também muitas informações, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Luiz Nogueira. O Luiz é analista do Sebrae Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-papo, mas a partir deste momento vamos conhecer um exemplo de que é possível sim, não só se manter no mercado nesse período de crise, mas também é possível crescer em meio à retração, à recessão econômica. Confira! De um trabalho pequeno no terraço de casa a uma empresa legalizada no ramo de decoração. Assim se iniciou a trajetória da empresa de Elisama. Começamos montando arranjos de lembranças para casamento em casa, no terraço de casa. Começou com a minha mãe e aí a gente ia auxiliando todo o serviço. E foi crescendo assim, atendendo alguns pedidos, algumas solicitações. E iniciamos com um casamento na decoração artificial, ainda não trabalhávamos com o natural. E aí a gente foi aprimorando e aperfeiçoando tudo que fazia e cresceu. A empresa foi crescendo, mas assim, foi lento, o crescimento foi lento. As encomendas cresceram tanto que o leque de atuação de Elisama também ampliou. A gente começou do pouco mesmo, mas ela foi aprimorando no artificial. E depois começamos com o natural, já foi quando eu comecei a tomar conta da empresa e procurar outros cursos, procurar alguns profissionais que já trabalhavam na área, procurar entender mais do mercado para poder oferecer com qualidade para o cliente. A empresária tem 2 funcionários e outras 9 pessoas se revezam na prestação dos serviços. Equipes de apoio, floristas, cerimonialistas, garçons. Mas ela relembra que nada foi conquistado da noite para o dia. Minha empresa ainda é pequena, nós temos 2 funcionários e eu tenho lá no estoque e hoje montamos essa loja, como você está vendo. É a primeira loja da empresa Miriam Decor. E nossa pretensão é que venham outras lojas, mas a loja ainda é pequena, a estrutura da empresa ainda é pequena, nós estamos em crescimento. Recentemente, Elisama deu mais um passo com a empresa. Criou uma loja com artigos para festas e de decoração. Uma estratégia, segundo ela, para driblar a crise que atingiu o setor. Hoje a redução de custos tem sido um item assim, primordial para a gente. Queremos manter a mesma qualidade e com os mesmos serviços, porém o custo a gente precisa diminuir. Então abrimos essa loja, mas para oferecer ao cliente a pronta entrega. E aí você pode encomendar 30, 40 arranjos de mesa, você pode encomendar os seus arranjos de igreja, o buquê da noiva, a coroa, e a gente fazer a entrega, não necessariamente a decoração do teu evento.
Então, no total, para os clientes, para as noivinhas, existe uma redução de custo que pode estar dentro do orçamento dela. O objetivo é continuar seguindo em frente e transformar o primeiro estabelecimento numa rede de lojas da marca que já tem 17 anos no mercado. E com tanta experiência, claro que ela vai dar aquela forcinha para quem deseja mandar a crise para bem longe. Precisa estudar tanto o mercado, ter cuidado com o financeiro, né? Procurar instruções. Existem sempre pessoas, cursos e pessoas que dão palestras que você pode aproveitar o que eles estão falando para a sua realidade. E o crescimento, quando você aplica, é lento. Não é rápido, assim, você não cresce de uma hora para outra, mas você forma uma estrutura sólida, que é o importante. Bem, né? Que ótimo depoimento. Com essa reportagem a gente mostra que é possível sim, em meio à crise econômica, ter um crescimento. É um crescimento um pouco tímido, mas ele acontece. Então você que está em casa, não perde a edição dessa sexta-feira, né, do Assunto do Dia. Vamos trazer muitas dicas e orientações para você que está em casa nos acompanhando. Quer ter um crescimento, mesmo que um pouco tímido? Fica ligadinho nas dicas e orientações que vamos repassar daqui a pouquinho, mas agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha interagir conosco, venha participar aqui do Assunto do Dia. Deixa eu te explicar o que é que você deve fazer para participar aqui do nosso programa. Olha só, você já pode ligar para a gente para responder a nossa pergunta. A partir deste momento vamos lançar a enquete de hoje. Queremos saber de você o seguinte, olha aqui, a nossa enquete acabou de ser lançada. Você tem conseguido criar estratégias para driblar a crise econômica? Sim ou não? Você vai responder no 3424-1977, é a nossa linha interativa, 3424-1977, liga, responde aqui a nossa pergunta de hoje e também manda a sua dúvida sobre o tema através desse telefone. Você também tem acesso à internet, então acesse a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Lá você pode deixar o seu depoimento, a sua dúvida, o seu comentário. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Olha só, nossa interação também pode ser feita através do WhatsApp 994181206, 994181206. Acessa, deixa quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho o nosso convidado ele terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. Olha só, em algum momento, para crescer ou superar um cenário econômico não favorável, a empresa ela vai precisar sim adotar um modelo de gestão. Quando os custos já foram cortados, as despesas desnecessárias já foram contidas e muitas vezes a folha de pagamento ela já foi reduzida, o foco deve estar baseado em 4 pilares que a gente vai te dizer agora. Olha só, papel e caneta para anotar esses 4 pilares. É preciso você agregar valor ao produto e serviço, gerar também um diferencial competitivo frente aos concorrentes e otimizar os processos e ganhar também produtividade. Daqui a pouquinho teremos muitas dicas e a gente vai dar boas-vindas aqui ao nosso convidado, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Luiz Nogueira, analista do Sebrae Pernambuco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Luiz. Bom dia a todos. É um prazer recebê-lo para falar de um tema muito importante. Muito se fala da crise econômica e muita gente que está em casa, quando escuta crise econômica, já não aguenta mais ouvir essa frase, né? Estamos em crise econômica. Mas a gente quer trazer uma mensagem de esperança porque a Elisama, né, que a gente acompanhou na reportagem, ela também enfrenta essa crise com a pequena empresa que ela tem, mas ela está superando e tendo um crescimento meio que tímido. É possível sim, não é, Luiz? A gente quer trazer essa mensagem de esperança. Sem dúvida nenhuma é possível sim, né? Tá claro aí, a Elisama deu o depoimento dela, na hora que o empresário ele dá uma atenção ao negócio diferenciada, porque o negócio exige isso, de se preparar tecnicamente, fazer cursos e também olhar para a gestão, né? Na hora que eu conheço bem meus custos, né? Eu sei exatamente o que eu posso reduzir, o que eu posso cortar para poder continuar entregando ao cliente a promessa que eu fiz para ele, né? Sem ter custos adicionais. Então, isso são possibilidades que são identificadas a partir do conhecimento que eu tenho sobre o negócio. A exemplo dela, ela lançou a loja, né? Quer dizer, ela procurou um outro canal para ampliar as possibilidades e aí ter seus custos mais diluídos. A gente trouxe esse dado, né, não para amedrontar quem está em casa nos acompanhando em relação
as empresas pequenas e médias que fecham, né? A gente trouxe aqui esse número do Sebrae, ele pode estar até mais atualizado. Se tiver esse dado mais atualizado, você pode repassar para a gente, né? A gente disse para quem está em casa que nesse período de retração, os dados do Sebrae eles apontam que a cada 100 empresas abertas, 24% irão fechar as portas em até 2 anos. 24% em 2 anos. É um número expressivo. Perfeito. Esses fechamentos acontecem, a gente poderia atribuir a quê? A crise econômica pode ser um dos fatores. Pronto. O foco da pesquisa é exatamente identificar o que levou essas empresas a fechar, né? E dito por quem fechou suas portas. Os motivos alegados, né, estão ligados à questão do planejamento, né? Na hora que eu não planejo de forma adequada, eu termino tendo problema. E um forte indício de gestão, assim, não profissional. Tipo, eu faço a gestão do negócio exclusivamente pelo caixa. Não dá, né? Na realidade, eu preciso visualizar qual o resultado que o negócio está gerando. E aí eu preciso de controles adicionais, eu preciso estar apurando este resultado para que realmente eu possa corrigir rumos, economizar em alguns desperdícios que são visualizados no momento que eu conheço com que é que eu estou gastando o dinheiro. Quer dizer, sem isso eu não consigo corrigir o rumo necessário. E a gente traz essa informação não para desestimular, né, mas para mostrar a realidade, porque quem está pensando em criar uma pequena ou média empresa precisa também entender que tem riscos. Todos passamos por riscos. Toda né? e qualquer atividade, o risco existe, né? Eu preciso conhecer esse risco para, uma vez visualizando ele, poder desenvolver ações para não sofrer com ele, né? Na hora que eu olho para o futuro, né? Que eu tenho essa visão antecipada do risco, eu consigo minimizar os efeitos dele, eu me preparo para poder enfrentá-lo. Quando eu não conheço, eu tomo um susto e termino, por nada, perdendo o negócio. Por falar em negócio, muita gente está recebendo, né? Já recebeu ontem a primeira parcela do 13º salário, está na expectativa para receber a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Esse dinheiro ele pode ser aplicado para abrir uma pequena empresa, por exemplo? O que é que caracteriza, né, essa pequena empresa? Eu tenho habilidade para fazer alguma atividade, eu posso abrir uma pequena empresa para vender aqueles mesmos produtos? As fontes de financiamento, né, entra todo o recurso próprio que eu possa disponibilizar. Agora, o que vai dizer qual o recurso necessário é esse planejamento. Na hora que eu boto tudo no papel direitinho, que eu consigo visualizar quais são as necessidades que esse empreendimento tem para que ele possa funcionar efetivamente, eu vou saber se o 13º ele é suficiente ou se eu ainda terei que buscar recursos adicionais para poder desenvolver o negócio. Precisa de muita coisa para abrir uma pequena empresa? Você tem atividades diversas, né? Que umas requerem um maior investimento inicial, outras requerem um menor investimento inicial. Sempre eu terei um investimento, isso é certo. Não dá para pensar em botar um negócio sem capital. Agora, a origem desse capital eu posso ter ele, por exemplo, no prazo que fornecedores oferecem. Na hora que o fornecedor me dá um prazo, né, me entrega um produto e diz, me paga com 30 dias, ele está financiando a implementação do meu empreendimento por 30 dias. É um capital de giro disponibilizado para o negócio. Então, o recurso ele vai estar vinculado à questão da operação do empreendimento. Outro perfil desse empreendimento que a gente destacou é que essas pequenas e médias empresas, elas possuem aquela cultura familiar, né? E aquela cultura com rotinas enraizadas. Pode ser um ponto negativo ou positivo, né? Essa cultura familiar que deixa ali as rotinas enraizadas. Tem sido problemático, né? A gestão empresarial familiar, ela termina se confundindo, né? Na hora que eu procuro definir papéis de forma correta, que eu procuro profissionalizar a gestão, né? Em vez de eu contratar um sobrinho para fazer uma atividade que ele não conhece, eu até posso prepará-lo antes para que ele possa assumir, não botá-lo lá, termina criando um problema, é ruim para a empresa, eu perco o cliente e muitas vezes se eu mandar embora esse sobrinho, a mãe dele vai olhar para mim, mas você, meu irmão, me deixou na mão na hora que eu estava mais precisando. Né? Que torna mais difícil, isso, né? É importante eu estar atento a isso. E torna difícil conscientizar também, né? Esses familiares, né? Que ali se trata de negócio, tem que separar as coisas, é muito difícil, mas vocês também do Sebrae dão esse suporte? Vocês também colocam isso ali
quando existe uma reunião para tratar de negócios, isso vai à mesa também? Sempre, né? Desde a questão da definição de papéis, de colocar as pessoas nos locais que realmente elas tenham competências para poder desenvolver, ou antes disso, prepará-las para que elas possam poder assumir essas funções dentro da empresa, é algo que o Sebrae faz, né? Assim como sociedade, né? Às vezes você tem problema de sócio, simplesmente porque um não conversa com o outro. Como é que eu faço uma sociedade, quer dizer, eu faço um acordo de vontades com alguém, e ele começa a descumprir e eu não cobro isso. Né? Então, uma relação transparente, né, verdadeira. Pessoal, olha, nós combinamos que você iria abrir às 8 horas e eu iria fechar às 10. E você está abrindo às 9? Por quê? Eu tenho que questionar isso, porque senão o negócio termina tendo problema e fica ruim para todo mundo, inclusive para ele que estava não cumprindo o que combinou. Né? Aí não só a crise vai prejudicar esse negócio, né, mas também essa questão de dentro da estatística de fechamento, né, os motivos dele, planejamento é um forte e a gestão. A gestão, quanto mais profissionalizada, quanto mais eu tenho informações, eu consigo fechar negócios com maior segurança, tomar decisões com maior segurança, e aí sim eu posso estar trilhando o caminho do sucesso com esse negócio. Aí quem está pensando, né, já desenvolve uma atividade em casa, pensa em abrir essa pequena ou média empresa, procura o Sebrae, procura a Junta Comercial de Pernambuco para fazer o registro. Como é que compreende isso, né? Porque tem o microempreendedor individual também. Vamos diferenciar. São formas jurídicas, né? Na realidade, o Sebrae sempre orienta, ó, antes de assumir qualquer compromisso, procure planejar. Então, nós temos ações lá, nós temos o programa Começar Bem, onde o empreendedor ele, passa por uma trilha e constrói o planejamento do seu negócio, e aí dentro dessa trilha ele tem orientações sobre a própria gestão individual do negócio, a análise de mercado, né? Eu não posso criar um negócio para mim, eu tenho que criar um negócio para o mercado. Então, na trilha do Começar Bem, ele vai passar por esses momentos. Tem outras que ele precisa se entender empreendedor, né? Na hora que eu delego tarefas para qualquer pessoa, eu estou agindo de forma inadequada. Então, eu preciso preparar essa pessoa ou alguém que realmente tenha competência para desenvolver aquela tarefa. E o empreendedor pernambucano, ele tem algum diferencial? Como é que a gente poderia... Tem como traçar um perfil do empreendedor pernambucano? Criativo Nós pernambucanos somos criativos. Muito, né? E a gente tem algo assim de perigoso, né? Que é a questão, quando eu relevo tudo, né? Tem empreendedores que querem, inclusive, empreender e se enganam, dizendo, olha, eu não quero tirar nada desse negócio. Pelo menos no primeiro ano eu não vou tirar nada. E a pergunta é, e você vai viver como? Né? E ele planeja para não tirar, faz uma estratégia para não tirar, e lá no final está reclamando porque não tira, ou termina tirando de onde não previu que precisava tirar. Isso faz com que os negócios venham ter problemas rapidamente. Né? É importante que na hora do planejamento eu considere todas as expectativas do negócio e do empreendedor. E aí sim, na hora que eu tenho realmente o valor necessário de faturamento, para que eu possa, além de manter o negócio, me manter enquanto empreendedor empresário, né, eu vou fazer uma estratégia adequada e vou fazer o esforço necessário para atingir esse objetivo. E aí é interessante que ele não... E vai acontecer isso, depende só e unicamente de quem estiver na gestão. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre como as empresas elas podem sobreviver em meio à crise econômica. Isso mesmo. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate, e quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson. Para você uma ótima sexta, para vocês que estão nos acompanhando. A informação é do site administradores.com. A lição dos pequenos empreendedores para enfrentar a crise. Uma pesquisa da Unifor mostrou que o número de pequenas empresas
abertas no ano passado cresceu 20% em relação ao ano 2015. E para conseguir enfrentar a crise, os microempreendedores estão apostando cada vez mais em estratégias de marketing. É o que aponta também uma pesquisa do Sebrae. Entre cada 10 pequenos negócios, 7 investem em propaganda e 38 afirmam que investir em marketing é a melhor estratégia contra a crise econômica. E um bom canal para fazer isso são as plataformas digitais, como é o caso do Instagram e do Facebook. É importante que a empresa tenha um banco de dados com o perfil do seu público-alvo para poder vender o produto ou serviço ao público certo. Segundo especialistas, é possível sim fazer marketing gastando pouco, mas é preciso definir bem as estratégias. Agora a gente volta ao estúdio para vocês. Um ótimo final de semana. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, ótimo fim de semana para você também. E antes de repassar mais dicas para quem está em casa nos acompanhando, antes de falarmos mais sobre a importância do marketing digital para você que está em casa, tem uma pequena ou média empresa, como utilizar essa ferramenta, daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras informações e dicas. Mas a partir deste momento a gente quer dar boas-vindas aqui ao nosso segundo convidado, que vai nos auxiliar a entender mais sobre o tema. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Jadir Rocha. Jadir, ele é controller, consultor empresarial, auditor, contador e tributarista. Jadir, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer esse mundo tão vasto aí da pequena e média empresa. Então vamos começar já, né, a esclarecer o que é que faz um controller. Algumas pessoas têm ideia de que é um controller, mas para quem não sabe, vamos esclarecer logo isso. A gente apresentou o Jadir Rocha como controller, além de consultor, tributarista. Isso. Na realidade, eu sou diretor eu tenho a minha empresa, né, eu sou diretor da Conte Auditoria. E a área de controladoria é uma área, uma especificidade bem interessante, é onde você faz todos os processos de organização da empresa e você faz orçamentos dentro de cada departamento e você acompanha esses orçamentos à medida do tempo. Então, é uma forma de você criar o controle e o planejamento dentro da organização. Eu diria que da importância da controladoria, mas de uma maneira geral, a importância da profissionalização dentro do pequeno e médio negócio. Foi o que a gente comentou um pouco no bloco anterior, não foi? Luiz Nogueira falou um pouco dessa importância de deixar bem claro, né, de orientar todos que fazem parte desse processo, que é importante profissionalizar o negócio. E essa profissionalização ela chega através de cursos, através de o que mais, né? O que mais pode contribuir para a profissionalização dessa empresa? A gente viu que aquela empresa com caráter familiar, né, que tem aquelas manias, né, do cotidiano enraizadas, isso pode atrapalhar o negócio, porque as pessoas podem não levar muito a sério. Não é regra, existem exceções. Na realidade, você tem aí um grande universo, né? 94% dos empreendimentos no mundo são empreendimentos familiares. Desses, apenas 38% passa para a segunda geração, exatamente pelo envolvimento, né, das pessoas, pela não preparação ou pela preparação em outra área. Então você tem vários empreendimentos que terminam acabando porque os filhos não têm afinidade com aquele empreendimento, eles não assumem isso. Então a sucessão empresarial, né, ela passa pela profissionalização da gestão para que eu prepare quem vai assumir qualquer tarefa dentro da empresa. Alguns empresários, eles têm a lucidez, né, de envolver os filhos, inclusive, na base da empresa. Então, quais são as tarefas mais peculiares, né? Isso, que não tem muita complexidade, que eles começam a se envolver ali e a partir do momento que eles vão tendo filosofia junto aos cursos universitários, eles vão crescendo dentro da empresa, né, os graus de complexidade dos cargos que eles vão assumindo. Isso gera um envolvimento natural desse filho e gera com propriedade, com conhecimento. Ele não vai simplesmente chegar à direção da empresa sem conhecer profundamente todas as atividades da empresa. E aproveitando o gancho aí do professor Luiz, que o Sebrae que é um grande parceiro aí da micro e pequena empresa, essa questão da gestão profissional e da questão da sucessão, você vê muito enraizado, muitas vezes,
o sucessor mais próximo, que normalmente é o filho ou filha, já vai direto para um cargo de direção, o que ele tira desse profissional ou desse sucessor o âmbito do respeito ao ambiente em que ele está sendo inserido. E é muito importante o respeito na medida em que ele começa da base, começa no linguajar mais... começa da parte inferior e vai crescendo e conquista o respeito interno. Isso é fundamental, isso é extremamente importante. Uhum. Então vamos, a partir deste momento, trazer dicas valiosas para você que está em casa, que tem um pequeno ou médio empreendimento e quer enfrentar a crise, quer superar, quer ter um crescimento, mesmo que tímido a princípio. Vamos mostrar aqui algumas informações e, por favor, nos ajudem, tragam as dicas, né, que vocês têm aí, tanta experiência nessa área. Vamos ajudar quem está em casa nos acompanhando. Olha só, para enfrentar a crise econômica, ao notar a queda nas vendas e também na lucratividade, o primeiro passo deve ser enxugar custos do negócio. É fácil fazer isso? Não é? É possível. É possível e necessário. Necessário. Né? Uhum. O grande problema é que muitas vezes eu quero enxugar custo diminuindo ou reduzindo a promessa que eu entrego para o cliente. Uhum. Na hora que eu faço isso, o cliente começa a deixar de ir para lá, de se relacionar com a minha empresa. É importante que eu enxugue o custo realmente que pode ser enxugado. É aquela questão, se eu estou numa conta da Boa Vista localizado lá, que tem um fluxo de pessoas muito grande, eu de repente me mudo, vou para uma rua transversal, escondida. Será que o cliente vai para lá também? Porque a redução do custo, ele gera realmente uma redução também da lucratividade. Uhum. Então essa análise tem que ser feita. Eu não posso desconsiderar o mercado. Exatamente. E, inclusive, é o seguinte, queda de vendas é um alerta, mas não significa dizer que não haja caminho. Né? Você reduzir custo significa você também otimizar o seu processo. Uhum. Né? A otimização do processo, muitas vezes você com menos recursos consegue, às vezes, mais do que você tinha efetivamente num processo anterior. Então, na hora que você... É muito importante a questão da profissionalização, é justamente por isso. Porque normalmente o pequeno e médio empresário está focado no cliente, nas vendas, né? E você olhar para a empresa internamente, então você olhar e ler esses números, fazer uma leitura é importante, uma coisa que eu friso bem, mas o meu amigo vai corroborar comigo, mas é muito importante você conseguir enxergar a sua empresa. Qual é a maneira mais fácil de você enxergar a empresa? Como é que um piloto, fazendo analogia, um piloto de avião vai enxergar, saber aonde ele vai? É pelos instrumentos. Não é? Como é que o empresário vai enxergar seus números? É pela contabilidade. Uhum. O brasileiro ainda analisa os números pelo fluxo de caixa. Fluxo de caixa é financeiro, é entrada e saída de recursos. Contabilidade é a análise econômica do negócio. Né? Então, na hora que você analisa os balanços, você consegue enxergar esses números, verificar aonde pode efetivamente estar havendo algum desencaixe e, inclusive, otimizar melhor esses recursos. Isso, inclusive, a pesquisa reafirma isso, que você tem que 24% não completa o segundo ano, né? Uhum. Morre entre o primeiro e o segundo. Porque o que acontece quando a empresa está com um ano? Ela começa a pagar renovação de licença de funcionamento, férias de empregados, 13º, né? Normalmente está por aí, um ano e pouco. E aí, na hora que eu não considero econômico, não faço as provisões de férias, não considero isso no meu custo, eu fico sem capital para fazer isso. Como são despesas que eu tenho que fazer, não tem como eu dizer para o funcionário que eu não vou pagar o 13º dele, que eu não vou dar as férias dele, ou que eu não vou renovar minha licença, que a prefeitura vai lá e interdita meu empreendimento. Uhum. Então, eu preciso ter essa visão do todo da empresa, né? Como o Jardim falou muito bem. Dessa mesma pesquisa, né, que a gente viu, divulgada pelo Sebrae, mais ou menos 5 anos, com 5 anos, 50% das empresas elas não sobrevivem, e se passar um pouco mais de tempo, né, se dobrar isso, 10 anos, essa taxa de fechamento de portas chega a 70%. É um número muito expressivo. Exato. E se você fizer uma pesquisa dentro desse número, pode ter certeza, eu diria que mais de 90% não enxergam o seu negócio da maneira correta como deve chegar. Não conseguem analisar os números do negócio da maneira correta. Então, enxugar custos, a gente poderia começar por onde?
por onde a gente enxuga, né, esses custos. Se eu vou mudar minha localização, vou perder a clientela. Isso. Aí não é uma forma inteligente de enxugar esses custos. É a revisão dos processos. Né? Eu É diria o mais isso. Eu acho que o caminho mais curto para você verificar e reduzir, otimizar, é você reanalisar o seu negócio. Não adianta você, vou reduzir a quantidade de empregados ou vou reduzir a matéria-prima. Depende você pode renegociar, por exemplo, com o fornecedor novos preços, mas você não pode diminuir a qualidade do seu produto. Isso no caso de uma indústria. Né? Então, você pode, inclusive, procurar novas tecnologias. Às vezes, a redução de custo passa por novos investimentos. Né? No país, você tem grandes possibilidades. O Sebrae dá muito apoio nesse sentido. Na hora de você, por exemplo, tem um parque fabril extremamente antigo, onde você tem que estar o tempo todo fazendo intervenções. Quando você tem equipamentos novos e você tem incentivos de um Banco do Nordeste, você tem incentivos do próprio Sebrae para dar apoio nesse sentido de verificar o que é melhor dentro dessa conjuntura. Quer complementar? Pode ficar à vontade. A gente tem conversado muito no Sebrae, né? E o empresário que não está atento a isso, se você tem um momento que é fundamental a redução de custos através da melhoria de processos, né? A gente tem no Sebrae custeado, né? Bancado, né? O subsídio de 70% de projetos de layout de indústria, por exemplo. Tem um programa de eficiência energética que tem também as consultorias da área de eficiência energética. Você tem uma máquina lá que consome, às vezes, o dobro do atual. Então, o programa vai identificar isso e você consegue reduzir um custo fazendo uma troca de um equipamento. Às vezes, aumentar, inclusive, a produtividade, né? Melhorando aí a utilização da estrutura. Tudo isso faz com que o custo caia. E o empresário não está atento para isso. E a gente tem alertado porque a decisão tomada fora do tempo nem sempre surte o efeito necessário. Né? E na hora que eu fico demorando a tomar essa decisão, lá na frente eu não consigo mais tomar. É muito importante que o empresário, o micro e pequeno empresário, saiba o seguinte: antes de tudo, ele é um apaixonado. Todo microempresário, ele antes de ser empresário, ele é um apaixonado. Então você vê microempresário médico, você vê microempresário engenheiro, e isso em ramos de negócios completamente fora da área específica dele. Se tiver dentro da área específica dele, ótimo. Então já está começando de uma maneira extremamente profissional. Mas quando isso não acontece, é importante que ele busque uma ajuda profissional. O Sebrae é um excelente caminho para isso. Está entendendo? Então na hora que você busca essa ajuda profissional, uma das coisas que você pode verificar, planejamento tributário, temos o Simples Nacional. Às vezes o Simples Nacional ele é mal aplicado dependendo do negócio. Não é? Então você tem uma série de elementos onde você pode interagir dentro do mercado, que você pode ter. O Nordeste ele tem muitos benefícios, extremos benefícios na parte de investimento, com o Banco do Nordeste, BNDES e por aí vai. Né? Ainda temos um probleminha do entrave burocrático. Né? O nosso país ainda é extremamente burocrático. Eu convivo diariamente com isso. O pequeno e médio empresário também convive com isso. Então, muitas vezes, nós verificamos avanços, na verdade. O Sebrae também sofre com isso, porque muitas vezes o Sebrae é uma entidade de apoio à micro e pequena empresa. Mas, às vezes, o que está ao redor do Sebrae não ajuda. Né? Então, discutimos isso periodicamente sobre os entraves de uma abertura de empresa, de certidões negativas e tudo mais, e ainda sofremos com esses problemas e não podemos deixar de comentá-los. Né? Ok, vamos seguir aqui com mais dicas para quem está em casa nos acompanhando, está nessa expectativa dessas dicas. Olha só, se antes a empresa ela vendia 100 mil itens e agora vende 60 mil, ela precisa se adaptar à nova realidade, reduzindo ali a produção ou a quantidade comprada do fornecedor. Um exemplo bem prático, né, para quem está em casa compreender. Se vendia antes 100 mil itens, agora vende 60. Ela vai ter que fazer essa readaptação, porque senão vai ter muito custo, né? Vai gastar muito sem muitas vendas. Isso é bem interessante, viu? Porque essa questão de vender uma determinada quantidade, às vezes você continua vendendo aquela quantidade, mas se você reduzir, você vai ter uma margem muito maior do que se você trabalhar com 100 mil. Às vezes é melhor você vender 60, você vai ganhar mais,
do que você continuar nos 100 mil, porque por isso que, mais uma vez eu friso, é importante analisar os processos. Né? Você vender menos não significa que você vai ganhar menos. A margem, ela é percentual, tá entendendo? Então, às vezes a margem que você tem numa venda menor é maior do que uma venda maior. Né? Interessante que é a questão de reposicionamento, né? A questão da utilização da criatividade, né? E o Sebrae vem buscando a questão do marketing digital. Hoje nós estamos, até domingo, lá no Hack and Play, no Recife Antigo, com várias ações acontecendo, buscando levar a inovação de forma fácil, tranquila, sem muito custo. Né? Porque aí você consegue, com criatividade, utilizar mídias sociais para alavancar vendas, melhorando inclusive a margem. Né? Eu vendo uma menor quantidade, mas nessa menor quantidade eu termino ganhando mais, né? Porque eu tenho um público diferenciado, um público específico. Né? Isso tem feito com que muitos empresários, né, quando apuram o resultado, se surpreendam. Como é que eu estou vendendo uma menor quantidade e estou ganhando mais? E isso é interessante em várias situações. Muitas vezes o pequeno e médio empresário não foca. Né? Dentro do mercado é importante você saber aonde você vai se posicionar. Né? E de que maneira você vai se posicionar. Você tem os segmentos de classe econômica. Tá? Dentro desse segmento, muitas vezes o empresário sai atirando para tudo quanto é lado. O ideal é você verificar qual é o melhor e que vai te dar um maior retorno. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar, mandar sua pergunta? Liga para a gente no 3424-1977. É a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Aproveita a oportunidade. Estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o tema em debate. Manda sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e nesse bloco do programa vamos dar sequência, trazer mais dicas para você que está em casa, tem um pequeno ou médio empreendimento, fica ligadinho aqui nas dicas importantíssimas para que você supere esse momento de recessão econômica, de crise econômica, como é que você deve fazer para superar isso tudo. Com a ajuda dos convidados estamos trazendo essas informações e orientações. E aqui a afirmação que vem agora é a seguinte: é importante que você analise os produtos menos vendidos ou os que dão pouco retorno. Analisando isso, quer dizer que você vai diminuir a quantidade ou retirá-los ali do seu rol, né, de ofertas? Como é que a gente compreende essa questão de analisar os produtos menos vendidos ou os que dão pouco retorno? Eu acho que a análise é mútua, né? A análise é mútua. Os produtos que menos vendidos não significam os que devem ser retirados. Eles têm que ser analisados para ver se dão ou não dão retorno. Às vezes o valor agregado de um valor que é menos vendido, mas você pode incentivar a vender mais e passar a ganhar mais. E pode puxar a venda de outros produtos. Exatamente. Né? Então é bem interessante isso aí, né, que o Jadir levantou, né? Porque não é porque um produto está saindo pouco e vendendo menos que eu tenha que retirá-lo da minha grade, lá do meu mix. Lógico, se eu estou fazendo a análise, eu vou visualizar aqueles que estão com margem negativa. Aí sim, esses que têm margem negativa, eu preciso trabalhar essa margem dele para que ele gere uma margem positiva, mesmo que seja pequena. Agora, na hora que eu tiro o produto, eu terei menos vendas naturalmente. E essa venda desses produtos, ela pode puxar naturalmente a venda dos demais produtos. Então, a análise é importante. Agora, o tirar ou não tirar, deve ter esse cuidado. Exato. Eu complementaria até com fazendo tentando puxar na imaginação aqui uma análise simples de um contexto de negócio. Tudo, a questão da receita, você tem que sempre comparar com custo fixo e custo variável, né?
entenda, vamos para facilitar o entendimento do micro e pequeno empresário, vamos colocar que tudo que está relacionado à empresa sejam custos e não segregar o que é custo de despesa. E os custos variáveis são exatamente a matéria-prima, ou o produto se for uma empresa comercial, ou a matéria-prima se for uma indústria, né? Então, custo variável, na medida em que você aumenta a sua quantidade de vendas, essa margem, você vendeu um produto, você vai ter uma margem e assim sucessivamente. Então, você sempre vai ter um retorno. A margem negativa, ele começa a tirar dos produtos que dão margem positiva. Então, é muito importante essa análise. E, óbvio, se você tem uma margem, seja de R$1 a R$10, a R$20, a R$100, seja lá a margem que for, contribui para o pagamento dos custos fixos. Perfeito. Então, não significa dizer retirar. É reanalisar, verificar e o mais importante é a questão da margem negativa, muito bem empregada aqui para o Dr. Luiz. Ótimas explicações. Vamos agora a um outro ponto. Temos aqui outra tela para a gente te explicar o que é que você deve fazer para enfrentar essa crise, né? Quando a empresa ela já está em dificuldade financeira, uma das medidas é a renegociação das dívidas com bancos e fornecedores. De que forma isso acontece? É fácil fazer essa renegociação? É simples, não é? Ainda essa semana, né, nós tivemos dia 27 o seminário lá no Senac, na João de Barros, onde os bancos, né, e o Sebrae, né, fizeram uma abertura de uma semana de renegociação. E tínhamos consultores financeiros à disposição dos empresários que quisessem fazer essas negociações para ter orientação para isso. Muitos, inclusive, acham impossível negociar porque o fornecedor é muito grande. É a forma que se faz a negociação, né? Na hora que você procura o contador para que ele possa fazer o planejamento, como é que eu faço essa recuperação, como é que é o saneamento? Eu preciso gerar um resultado que me permita honrar esses compromissos. Na hora que eu planejo isso, boto no papel e vou sentar com o fornecedor e dizer, para eu lhe pagar, eu preciso disso. Esse prazo, porque eu vou operar desse jeito, inclusive de recuperação de crédito condicionada ao pagamento. Isso tem sido feito, né, constantemente. O Sebrae tem orientado, né, os empresários, né? Infelizmente, né, muitos têm essa visão. Não adianta negociar que o fornecedor não quer saber de nada. Só que eu quero assim, me dê mais prazo, depois eu lhe pago. Aí não dá para fazer isso. O papel é por isso que, mais uma vez, eu fiz a questão da profissionalização. Contabilidade, o profissional em contabilidade, o contador, ele é um elemento extremamente importante dentro da empresa. Ele é, na realidade, o orientador, ele é o consultor e é o que vai ajudar o empresário na leitura dos balanços, né? A gerar essas informações e poder ajudar na questão do planejamento. Não existe renegociação fácil. Né? Não existe negociação, imagine renegociação. Então, na medida em que você estabelece parâmetros para a quem você está renegociando alguma dívida ou coisa parecida, estabelece prazos, você estabelece contingências e que para você continuar no mercado, porque nenhum fornecedor, seja ele banco, seja ele fornecedor de matéria-prima ou fornecedor de produtos, nenhum deles quer levar prejuízo. Claro que ele tem interesse em renegociar. E renegociar não é impossível. O que não se pode é tentar renegociar sem ter uma base para que essa renegociação seja viável. Tanto para o fornecedor quanto para ele próprio. Você dizer, vou parcelar, eu gostaria de parcelar, ou prazo, em tantas vezes, mas eu não tenho certeza nem posso garantir que isso de fato vai acontecer. Renegociação, ele é um acordo entre as partes. Por falar da importância, né, desse contador fazendo parte desse processo da empresa, qual o perfil da empresa? De que porte a empresa ela deve, né, contratar um contador para dar essa ajuda? Tem assim, um número específico de funcionários? Eu tenho 10 funcionários e a partir de 10 funcionários é bom que eu já tenha a ajuda desse contador para organizar minhas coisas. Eu sou suspeito. Eu sou totalmente suspeito. Não tem porte. Eu acho que contador é um profissional que ele é sine qua non para dentro de qualquer tipo de empresa, qualquer porte. Tá entendendo? Porque é ele que vai colocar, elencar e orientar
transformar essas informações em dados e conseguir fazer com que haja uma leitura correta das informações econômicas e aplicá-las. Agora, o empresário ele precisa entender a importância disso e buscar esse profissional no mercado de maneira qualificada. Mesmo como suspeito também, porque eu sou contador de formação, sou contabilista, né? Mas a gente vive orientando empresários constantemente, né? E no caso do negócio mais incipiente, né? O informal, a gente sempre tem dito, ó, meu amigo, você quer gerenciar esse negócio, você precisa de ter informação. Sem informação você não gerencia nada. E para ter informação você precisa de controle de caixa, estoque, contas a pagar, contas a receber, né? Se eu não tenho esses controles, eu não consigo fazer isso. E o próprio MEI a gente diz, ó, você vai crescer. O MEI é uma porta de entrada, o MEI não é limite. Né? Para você entrar por ele, você tem que ter um certo limite, mas ele não é limite, ele é porta de entrada. Para eu crescer com segurança, naturalmente eu preciso ir buscar a ajuda de um profissional da contabilidade. Né? Inclusive, se ele for ter empregado, a gente diz, olha, procure alguém que entenda de departamento pessoal. Vá para o escritório de contabilidade que ele tem lá essa assessoria. Né? E há uma má interpretação da questão legal, né? O empresário, ele confunde, se você está um MEI, não é obrigado a ter contador. Uma coisa é você ser obrigado a ter um profissional e uma outra coisa é a necessidade de você ter um profissional, né? Então, independentemente de obrigatoriedade ou não, você ter um bom profissional da área de contabilidade, ele pode direcionar e ajudar a direcionar o seu negócio, né? O profissional em contabilidade ele tem uma visão macro, né? Uma visão sistêmica de todo o processo empresarial e vai ajudar na parte tributária, vai ajudar na parte de análise de negócios, na parte de financiamentos e tudo mais. Ser empresário nesse país não é fácil. Ser microempresário, muito menos. Está entendendo? Porque o país, ao longo do tempo, ele privilegia as grandes corporações. Isso é um erro. Quando, na realidade, quando você pulveriza a economia através das micro e pequenas empresas, que, na realidade, é a grande mola mestra da economia, né? Eu sou um defensor assíduo do micro e pequeno negócio. Então, mas, para isso, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, ele precisa ter profissionais em cada área, seja ela na parte contábil, seja na parte de produção, para que possa fazer com que o seu negócio cresça. Né? E nesses momentos de crise, o mais importante não é nem as possíveis soluções, mas é enxergar aonde nasceu o problema, conseguir enxergar a empresa e no momento que enxerga o negócio, consegue achar essas soluções. Informação é fundamental. Não é fácil ser microempreendedor aqui no país e no Nordeste, né? E em Pernambuco mais especificamente. Enfrenta mais dificuldade ainda ou não? Eu estou no Brasil inteiro, atendo o Brasil inteiro. Eu não vejo diferença, dificuldades. Você vê, claro que você pode chegar no estado de São Paulo, que é o maior PIB do país, mas as dificuldades são proporcionais. Claro que historicamente o Nordeste houve uma pouca industrialização, mas hoje nós temos um cenário bem diferente. Você não consegue, por exemplo, você ir para o interior de Pernambuco, o interior da Paraíba e encontrar a miséria que você encontrava há 30, 40 anos atrás, né? Então houve uma evolução, inclusive, de maneira muito forte, né? Agora, a burocracia nesse país é um entrave e ele é no país, no Brasil. Pernambuco não foge disso. E olha que tem avanços, né? Tem avanços e mesmo com os avanços a gente tem muito que avançar ainda. Exatamente. O Sebrae ele sofre as consequências disso muito porque é um elemento de extrema atuação, né? Para o micro e pequeno empresário. Nós, da área de contabilidade e auditoria, sofremos também, porque se você vai busca as pesquisas de abertura, fechamento de empresa ou novos negócios, você vai encontrar, nasceu agora recentemente o RedeSim, continuamos com problemas, tá entendendo? Problemas graves, problemas que muitas vezes o empresário
Então, por que meu CNPJ não saiu ainda? Um CNPJ, quando não sai, não tem emprego, né? Não tem a geração de riqueza, não tem a geração de impostos. Continuamos tendo os mesmos problemas. Continuamos tendo os mesmos problemas. E assim, quando você vai para o tempo médio, prazo médio de solução desses problemas, ainda continua muito alto. E falta o quê, né, para minimizar esses entraves? Falta interesse? É uma pergunta difícil, complicada. Você tem primeiro as plataformas, né? Isso. Cada instituição envolvida nesse processo de registro tem plataforma diferente. Então, a comunicação entre elas gera, vamos dizer assim, problemas de compatibilidade entre um software e outro. Isso é uma constante luta, né, para se integrar essas bases, né? O Sebrae tem feito levantado vários estudos e acompanhado a própria Rede Sim, né, no comitê gestor lá. E a gente está falando de uma capital, na hora que você vai para uma prefeitura, que ela tem acesso aos arquivos do Simples Nacional, mas não consegue acessar, porque a plataforma dela não permite. Quer dizer, isso já, por si só, já é uma dificuldade. E aí vem, a cada 2 anos, você tem a mudança de pessoas que estão à frente de processos, que já estão quase engatilhados. Quando muda as pessoas, o processo parece que tem que recomeçar todo novamente. Estaca zero. Então o esforço é tremendo, né? Vou dar um exemplo. Você vai abrir uma empresa, chega na junta comercial o contrato social, é analisado por um determinado analista, né, e aparece uma exigência. Essa exigência retorna, é corrigida, volta novamente para a junta comercial, aparece outra exigência. É corrigida e aí uma terceira exigência. São pessoas diferentes analisando a mesma coisa, ou seja, ao invés de se fazer uma análise, e olhe que a geração do contrato hoje é automática no próprio sistema da junta comercial. Tá? Mas os problemas continuam acontecendo. Isso não é culpa do empresariado. O que há, de fato, a necessidade é de uma preocupação maior e efetiva dentro desses elementos. Ok. Quer complementar, Luiz, ou a gente segue para a próxima A melhoria dica? dos processos, né, passa também pela estrutura pública, né, governamental, para que a gente tenha celeridade nisso. Os nossos prazos, os prazos do Brasil, são prazos de países dos países menos informatizados que você possa imaginar. São os piores prazos do mundo. É bom, né, trazer essa reflexão e cobrar também, né? A cobrança é necessária. Vamos a uma próxima dica para a gente encerrar esse bloco do programa. Temos aqui outra tela importante para você que está em casa nos acompanhando. Mais uma vez a gente fala sobre o controle financeiro, né? Ter controle financeiro e operacional sobre o negócio ajuda a empresa a identificar problemas e tomar decisões antes de que a crise agrave ainda mais a situação dessa empresa. O que a gente poderia falar desse controle financeiro e operacional sobre o negócio? A gente já falou um pouco sobre isso, né, no programa. Vamos tentar resumir em poucas palavras. Esse controle financeiro e operacional sobre o negócio ajuda a empresa a identificar problemas e tomar decisões antes que a crise, né, agrave ainda mais a situação. Eu só acrescentaria uma única palavra: financeiro, econômico, né? É importante ter controle da empresa. A informação, seja ela financeira ou econômica, ela é sine qua non. Então, você enxergar seu negócio. Então, na hora que você tem a contabilidade, mais uma vez eu friso, o que vai dar essas informações é a contabilidade. Então, ter controle é fundamental. Você ter os controles internos, que são os controles que você vai fazer dentro da sua empresa, contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, controle de produção, né? As conciliações necessárias, isso é fundamental. E na contabilidade, que vai ser aonde vai transbordar todas as informações, é o mar das informações que são geradas no dia a dia da empresa, e esse mar ele tem uma leitura, ele pode ser gerado uma leitura. Então, ter controle é fundamental. Ok, vamos à última dica. Temos aqui a próxima tela, agora sim a última dica. E olha só, se de um lado, né, é preciso cortar custos, de outro é essencial buscar soluções criativas para se diferenciar no mercado e antecipar as tendências. Você não precisa criar, né? Mas você pode antecipar um pouquinho o que é tendência. Muita gente tem essa ideia, né, de ser microempresário, microempreendedor. Eu vou precisar criar alguma coisa. Eu posso
adaptar, posso trazer de outra realidade, né, de outro país, algo que faz sucesso lá, posso encaixar aqui na minha realidade, pode ser sucesso. Mas sobre essa tela em específico, vamos falar um pouco sobre isso, né? Se de um lado é preciso cortar custos, do outro é essencial buscar soluções criativas para diferenciar no mercado, né? E antecipar as tendências do mercado. Eu diria que essa é a palavra de ordem do mercado. Inovar é preciso, né? Tem uma frase de um ex-diretor nosso que dizia o seguinte: as empresas precisam mudar para que na ânsia da mudança as coisas permaneçam como estão. Parece uma frase de impacto, né? Mas ele fala e traduz a realidade do mercado. O mercado está constantemente mudando. Na hora que eu não mudo, o referencial da minha empresa na cabeça do cliente muda. Na hora que eu estou acompanhando essas novas formas de entrega do mercado, o cliente sempre olhará para mim como o melhor do mercado. Se eu parar aqui, ó, daqui a pouco o referencial é outro, né? E é a palavra de ordem. Eu preciso estar criando canais de inovação. É muito perigoso, e a gente tem constantemente alertado os empreendedores, né? Então, Congresso do Varejo. Eu fiz o ano passado. Gente, é outro momento, são outras pessoas, novos palestrantes. Então, mesmo que eu já tenha participado desse congresso ano passado, é importante que eu vá para lá. Se eu sou do varejo, eu vou ter coisas acontecendo ali que eu nem percebi, que vão estar sendo expostas de forma diferenciada. Eu abstraio um pouco do negócio e vou para outro mundo, conviver com outros empresários, né? E eu posso, nesse momento, identificar melhorias para o empreendimento, para inovar, para fazer uma entrega melhor para o cliente e estar mantendo ele. Eu acrescentaria o seguinte, nem acrescentar, é dizer a mesma coisa com outras palavras. O empresário ele tem que ser diferente. Ele não pode ser igual. Igual é igual. Mas quando ele for diferente do que tem no mercado, o cliente vai olhar para ele de forma diferente. Não adianta você vender um produto e nesse produto que você vender, é a linha direta. O cliente vai na sua loja porque está interessado naquele produto e já existe aquele caminhar natural, né? Mas se você não tiver um bom atendimento, você tiver um atendimento diferenciado, não fizer com que o cliente volte para a sua empresa, vem um concorrente e que vai vender o mesmo produto de uma maneira diferente e vai conquistar esse cliente. Entendeu? Então a criatividade é fundamental e ser diferente no mercado é fundamental. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, porque a gente vai dar uma pausa na nossa conversa. Eu tenho um ótimo recado para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. Na verdade, é uma grande novidade para o povo evangélico. É a inauguração da nova loja Lady Eva Moda Evangélica, lá no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, ternos. Tem ternos a partir, sabe de quanto? R$ 199,00. E vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva, ela entende e muito como é que você se veste, né? Por isso, ela é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa que estou usando aqui hoje no programa, essa roupa é de lá da Lady Eva, lá você encontra preço bom e qualidade. Qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira o recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Só lembrando, tem Lady Eva em Boa Viagem, ali pertinho da pracinha. Tem também no Shopping Costa Dourada, no Cabo. E agora no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica, você tem dúvidas? Pode ligar para a Lady Eva no 3096-0099, 3096-0099 e com esse recado a gente vai a um rápido intervalo e até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 15 vagas para analista de logística. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário R$ 937. São 15 vagas para analista de logística. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora tem 2 vagas para auxiliar de cozinha. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.005 é o salário. São 2 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades. Agora tem 120 oportunidades, olha só. 120 vagas para operador de empilhadeira. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.200. 120 vagas para operador de empilhadeira. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, eu te desejo muito boa sorte. E agora a gente segue com o programa falando um pouco mais sobre pequenas e médias empresas, o que elas devem fazer para superar esse momento difícil de recessão econômica que assola ainda aqui o nosso país. E temos algumas participações, muita gente aqui mandando perguntas e uma dúvida interessante, a pessoa não se identificou, mas perguntou o seguinte: quais as competências mais importantes que vocês poderiam falar para a gente que o empreendedor ele deve desenvolver? Quais as competências mais importantes que um empreendedor ele deve desenvolver? O que é que vem à mente de vocês? Bom, eu acho que uma imprescindível em qualquer negócio, à frente de qualquer negócio, é a de comunicação. Né? Na hora que eu não tenho essa competência trabalhada, desenvolvida, eu termino me comunicando mal com colaboradores, com fornecedores, com clientes, e perdendo oportunidades que muitas vezes são ofertadas, né? Quando numa entrevista você tem a possibilidade de falar sobre seu empreendimento e você, como não domina a questão da competência, você termina perdendo essa oportunidade. Acrescentaria o saber, ter a humildade de saber, de condicionar aquilo que não sabe. É uma competência. Né? É você buscar no mercado, o Sebrae é um desses apoiadores, né? Mas você buscar no mercado aquilo que você não sabe, que você não entende, busque profissionalizar, busque quem entende. Né? Então é importante você verificar o seu negócio. Muitas vezes a pessoa abre um negócio porque tem uma afinidade, tem uma determinada afinidade. Conhecer o seu negócio é uma grande competência. Conhecer o seu produto, aquilo que você vai vender. Né? Comunicação é essencial. Né? Concordo plenamente. Comunicação é essencial. E buscar daquilo que você não conhece, buscar as pessoas certas que conhecem para ajudar no empreendimento. Temos aqui a pergunta agora do Marcos Barreto. Ele deixou a seguinte dúvida: qual a melhor maneira de abrir um negócio? Tem a melhor maneira de se abrir um negócio? Planejar. Antes. Planejar bastante. Muitas vezes você abre um negócio e esquece que você tem que ter o capital de giro, você esquece que você tem que vender esse produto, tem que fazer a escolha certa do produto ou da prestação de serviço. Então, antes de você abrir um negócio, primeiro, dentro desse negócio, o que é que eu vou fazer? O que é que eu quero fazer? Dentro desse o que eu quero, é como eu vou fazer. Né? Não adianta você ter o recurso da abertura da empresa e esquecer que tem o período de maturação, que você tem que manter essa empresa até o determinado tempo que ela comece a andar, a girar sozinha. Existe um termo de mercado chamado payback, que é o tempo de retorno do investimento.
A análise do investimento é fundamental. A análise de quanto você vai investir, planejar, para você saber em quanto tempo você vai recuperar esse recurso. E lembrar sempre, né, que eu não boto um negócio para mim. Eu preciso identificar no mercado, né, quem é esse cliente, né, como é que ele quer isso. Né. Na hora que eu identifico a oportunidade que está lá no mercado, eu vou criar esse negócio planejando em função desse cliente que eu identifico. Né. É importante eu ter em mente que quem paga tudo dentro do negócio é esse cliente. Né. Então eu preciso trabalhar qual é a dor dele, que eu me proponho a ajudá-lo a sanar ela. Né. A gente falou muito dessa relação entre o empreendedor e o cliente, né? Mas como é que deve ser a relação também do empreendedor com a concorrência, né? Como é que esse empreendedor deve enxergar essa concorrência? Ele deve se preocupar com a concorrência ou não exageradamente? Toda concorrência é saudável. O mercado sem concorrência não é um mercado saudável. Né? O monopólio, o oligopólio não é saudável. Né? Então, a hora que você tem outras empresas que atuam no mesmo segmento, eles trazem novas ideias, trazem novos recursos. Né? Eu acredito que a ética ela deve acontecer em qualquer circunstância, seja com o concorrente ou de maneira com o cliente em relação ao mercado. Né? Então é fundamental a concorrência para que você comece a se enxergar por que aquele concorrente ele está atuando melhor do que a minha empresa. Ou por que a minha empresa está melhor do que o concorrente. Você vai ter alguns programas, né, que trabalham bem essa questão, como o cooperar para competir. Né? São concorrentes que se juntam para buscar melhores condições, para buscar redução de custos, né? Como tem o Juntos Somos Fortes, né? São programas que buscam agregar, né, esses concorrentes, né, para que eles possam competir de forma diferenciada. Né? Nós tivemos aqui, né, o surgimento das redes de farmácia, que eram farmácias isoladas, que se juntaram, criaram a rede média e rede de saúde, exatamente para poder competir com as grandes redes que estavam aí. Então, essa questão de você ter a ética, né, o respeito pelo concorrente, e estar sempre observando. Né? A concorrência traz sempre novidades, né? E eu preciso estar analisando essas novidades também. Concorrente não é seu inimigo. Ele pode ser, inclusive, seu melhor aliado, seu maior aliado. Agora, dentro dessa questão da concorrência, esse foi um exemplo bem dado, é importante a ética. A ética, não adianta você ter uma empresa, ter todo o seu negócio, se você não atuar de maneira ética. E a ética envolve tudo, inclusive a parte tributária. E é interessante, né, que muitas vezes você tem empresários, né, que por não fazerem o planejamento adequado, não terem assessoria da contabilidade, eles começam a fazer práticas danosas ao mercado, achando que está tendo sucesso. Né? E aí a gente tem dito, ó, vá lá e capacite seu concorrente. Avise a ele que ele não vai conseguir pagar todos os custos dele. E aí manda ele conversar com o contador dele, manda ele vir no Sebrae, porque ele vai ver realmente essa prática dele não está sendo muito exitosa, não. E eu vou fazer um alerta aos empresários que ainda se propõem a atuar no mercado de maneira informal. Certo? Quando eu falo informal, muito importante essa informação. A informalidade não existe mais no Brasil. O Brasil é um dos países com a sistemática tributária mais sofisticadas, talvez a mais sofisticada do mundo na questão de pesquisa e arrecadação. Existe em Brasília um dos maiores computadores e softwares do mundo em pesquisa e cruzamento de informações. Só o apelido dele é o T-Rex. Né? Então, não existe informalidade. O seu CPF está dentro da Receita Federal, o CNPJ da empresa está na Receita Federal, as informações estão na Receita Federal através do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, o Simples Nacional transita as informações para a Receita Federal e essas informações migram para o Estado e migram para os municípios. Então, não há informalidade. O que existe é uma ilusão de que há informalidade. Então, fuja da informalidade. Ok, vamos ver a participação agora da Juraci Carvalho, ela que mora em Paulista, tem 50 anos e ela mandou a seguinte pergunta.
Como uma pequena empresa ela faz para ter consultoria no Sebrae? É um serviço pago? A gente poderia responder para a telespectador. Bom, você tem níveis de consultoria, né? Você tem um atendimento que o Sebrae disponibiliza a todo empresário, que basta ele ligar o 0800 570 0800 e agendar de acordo com a temática que ele precisa, seja finanças, seja mercado, seja planejamento, o empresário ele pode fazer esse agendamento. Nós temos consultorias maiores, né, mais profundas, né, que são consultorias de aprimoramento na gestão, que essas consultorias o Sebrae subsidia em 70% o custo delas para o empresário paga apenas 30%. Então você tem consultoria de 20 horas, por exemplo, na área de finanças, de planejamento ou de marketing, que a empresa paga R$ 450 dividido no cartão. Quer dizer, é um valor bem acessível, né, para um empresário de pequeno negócio, por conta desse subsídio que o Sebrae oferece. Então, o empresário, qualquer empresário, ele pode fazer esse agendamento, tem a consultoria de aconselhamento, que a gente chama, que é 1 hora conversando com um especialista daquela temática, e se ele necessitar, ele pode também contratar esta consultoria de aprimoramento na gestão. Assim como a consultoria tecnológica, né? Você vai ter um programa chamado Sebrae Tech. Esse programa ele busca promover a inovação na micro e pequena empresa e também subsidia 70% das ações, como, por exemplo, o programa de eficiência energética. O empresário ele pode fazer a contratação e vai pagar apenas 30% do custo desse projeto. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você tem conseguido criar estratégias para driblar a crise econômica? Olha só, das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 41% falaram que sim, que tem conseguido criar essas estratégias. 59% falaram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado por responder a nossa enquete. Agora estamos na reta final do programa. É o momento de agradecer e abrir espaço para as considerações finais. Luiz Nogueira, analista do Sebrae Pernambuco, muito obrigado por sua participação. Deixa agora um último recado, Luiz. Eu agradeço a possibilidade de estar trazendo essa orientação para o empresário, dizer que o Sebrae está à disposição, e ele pode contar, né, com essa instituição que nasceu para dar este apoio ao empresário, seja na concepção do negócio, ele tem orientação para planejar o negócio que está iniciando, como a resolução de problemas do dia a dia desse negócio, bem como o crescimento, né, a expansão desse negócio. O Sebrae atua nesse segmento há mais de 40 anos, né, com uma vasta experiência e com o subsídio que é oferecido ao empresário. Normalmente eu digo que ele tem 2 ganhos. Primeiro, ele tem uma instituição que há 40 anos contrata consultoria. Então, a consultoria que é apresentada para o Sebrae, ela tem esse crivo, né, de uma instituição que conhece, que entende da atividade. E outra é o subsídio, que é dado ao empresário que é regularmente registrado. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz Nogueira. Também queria agradecer agora ao Jadir Rocha. Jadir é controller, consultor empresarial, auditor, contador e tributarista. Jadir, muito obrigado pela participação. Um último recado também, fique à vontade. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, falar de um tema tão vasto, né, tão interessante, e dar apoio às micro e pequenas empresas. Quero agradecer que está ao lado do ilustre Luiz Nogueira, né, o Sebrae, que é uma instituição tão importante aí a nível nacional, e dizer para que é esse batalhador, né, o micro e pequeno empresário, antes de mais nada, busque sempre o melhor caminho, que é o caminho de você ter as informações, fuja da informalidade, continue com a garra que é o que move, na realidade, essa paixão, que é o que move o micro e pequeno empresário, e saiba que você, na hora que você tomar essas dicas que foram muito bem empregadas aqui, e colocar a informação do seu negócio como elemento principal, buscar os profissionais, o Sebrae, de maneira adequada, com certeza você vai ter êxito na saída da crise do seu negócio. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã,
aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!